Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui para passar um recado para vocês, algo para vocês refletirem sobre. E antes de eu passar esse recado que Deus tem colocado no meu coração, eu quero contextualizar para vocês. Já faz quase 4 anos, eu estou no 4º ano de uma busca bem profunda por Deus. E desde que Deus me despertou, Ele vem me chamando para algo mais profundo, cada vez mais para me buscar mais e mais Ele. E com isso, a cada ano que passa, Ele vem transformando algo em mim. Ele vem mudando a minha natureza, Ele vem me transformando através da palavra de Deus, que é a Bíblia, e quando Ele quer me dar mais recados, Ele fala comigo através de sonhos, através de uma revelação, através da palavra. Então sempre Ele vem comunicando comigo dessa forma, depois que Ele me despertou, na verdade, né? Então Ele vem me despertando, e quando faz mais ou menos uns 4 anos que eu tive o interesse de buscar Ele, cumpriu aquela parte que está escrito lá em 29 de Jeremias, capítulo 13, onde o próprio Deus fala assim: buscar-me-ão e me encontrarão, quando me buscares de todo o coração. Então eu venho buscando a Deus dessa forma, como está escrito em Jeremias. E Ele vem se revelando a mim de uma forma muito profunda. E há uns tempos atrás, estou me consagrando mais a Ele. Não porque eu sou melhor, não porque eu quero ser mais crente, não, nada disso. Porque realmente Ele me despertou, Ele me fez enxergar algo que eu não enxergava antes. Na criação, em tudo à minha volta, na bondade dEle, no amor dEle, no sacrifício dEle por nós naquela cruz. Então, tudo que Ele fez me despertou muito, muito profundo. Então, parece que tudo que eu faço é pouco para Ele, porque Ele é um Deus maravilhoso, glorioso, poderoso. Então, e nós temos hoje o privilégio de podermos acessar a presença dEle, coisa que nós não tínhamos, né? Então, hoje nós temos o privilégio de acessar a presença do Todo-Poderoso. Então, hoje eu abraço essa graça com todas as minhas forças e com tudo que eu tenho. Então, à medida que eu venho buscando Ele mais, já faz nesse ano, do ano passado para cá, Ele vem falando de uma forma muito intensa comigo, a respeito da intercessão, né, da intercessão. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês com relação à intercessão, orando por outras pessoas, né? E eu estava orando, clamando, estava num propósito de oração bem intenso. Então eu estava clamando, orando, e eu pedi para Ele assim: Senhor, permita que eu possa sentir, entender sobre a intercessão, porque eu já li sobre, eu já entendi sobre, mas eu não compreendo ainda da forma que o Senhor quer que eu compreenda. Eu só sei a teoria, né? A prática eu não entendo ainda. E eu falei assim com Ele, comecei um propósito de oração. E desse propósito de oração, em um dos dias dele, no qual foi hoje, que foi a parte mais intensa, por isso que ele ontem ele falou para me compartilhar algo com vocês, e hoje foi mais intensa ainda, por isso que eu estou passando aqui. Ele me disse assim, eu estava orando, e no momento de oração eu comecei a sentir de uma forma muito intensa. Estava eu no quarto sozinha, buscando Ele como sempre faço, cumprindo Mateus, né? Mateus 6, onde está escrito: feche a porta do seu quarto e busca teu pai secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Então eu estava buscando Ele, orando, e de repente o Espírito Santo mesmo, ele começou a falar na minha boca. Só que ele começou a falar de uma forma muito profunda, ele começou a clamar, ele começou a gemer, e eu comecei a sentir uma dor, uma tristeza muito profunda, uma tristeza e uma dor. E naquele momento que eu estava sentindo aquela dor e aquela tristeza, ele falou no meu coração, ele falou: essa dor eu estou sentindo por aquelas pessoas. Eu estou sentindo porque elas não estão vivendo o propósito que eu tenho para elas. Elas não estão vivendo o desígnio que eu tenho para elas. Então é essa dor que eu sinto pelas pessoas. Porque na palavra de Deus fala assim,
Que Deus, o desejo de Deus é que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas se salvem. Esse é o maior desejo de Deus. Então, quando ele vê o que acontece nessa terra, quando ele vê as pessoas sofrendo quando não precisa, quando ele vê Satanás escravizando as pessoas, usando as pessoas para fazer maldade, isso gera dor no coração de Deus. E Deus, ele criou um universo cheio de leis. Das mesmas formas que nós temos a lei terrena, tem a lei celestial. Nós temos o mundo espiritual, e no mundo espiritual rege leis. Então, nessas leis, ele começou a falar no meu coração a dor que ele estava sentindo por essas pessoas, que ele sentia dor, e eu comecei a sentir essa dor, eu comecei a gemer, intercedendo por essas pessoas, de uma forma muito profunda. Eu nunca senti isso na minha vida. Foi uma dor terrível, de tristeza e dor por essas pessoas, que eu estava sentindo, porque ele colocou no meu coração. Então eu comecei a interceder por essas pessoas, comecei a clamar. E Deus, cada vez mais, ele foi aprofundando, e eu comecei a chorar de desespero, mas eu senti, não é um choro de tristeza humano, quando acontece algo com a gente, algo humano, era algo no meu espírito mesmo, parece que o meu espírito estava saindo para fora e estava gemendo de dor, gritando de dor por as pessoas. Então, quando passou isso, quando passou essa parte de dor, de intensa dor, e eu clamando por essas pessoas, o que aconteceu? Meu espírito aquietou, e o Senhor começou a falar ao meu coração, e ele começou a falar. E começou a ecoar muito, muito, muito forte no meu coração, muito forte. Começou a ecoar, ele começou a falar. Como eles vivem como se eu não existisse. Ele começou a falar, ecoar, mas ecoava tão alto dentro de mim, tão alto, tão alto. E ele falava como eles vivem, como se eu não existisse. E começou a ecoar, ecoar, ecoar. Isso gerava mais dor em mim. À medida que ele ia falando nisso, ia gerando dor no meu coração. Porque eu sabia que essa dor não era minha, era dele. Era um pingo da dor que ele sente. Era bem pouco. Porque se ele colocasse a dor que ele sente toda em mim, eu não suportaria. Eu não suporto isso. O ser humano, ele não suporta a dor de Deus. A dor que ele tem, o amor que ele tem. O amor dele é tão grande, como está escrito lá em João, capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse isso. Então, o amor dele é muito grande por nós. Então, à medida que ele foi falando, ele falou a mensagem para mim. E ele falou, pega a caneta, pega o papel e anote. Anote. Ele começou a falar. Ele começou a falar. Ele falava. E eu fui anotando. E eu vou ler para vocês o que ele falou. O que ele falou comigo. Não é a primeira vez que ele fala comigo. Mas é essa vez que eu tô sentindo de passar para vocês. Que ele me impulsionou. Ele tá tratando comigo para me mandar essa mensagem. Porque eu mesmo não queria aparecer aqui, mas ele, o próprio Deus, ele me falou para me passar essa mensagem. Então eu tô fazendo não porque eu quero, mas é porque é ordem dele. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele manda, porque ele é o meu Senhor. E ele disse assim, e a dor que eu tava sentindo, e ele disse, como eles vivem como se eu não existisse. Eu, que os amo tanto, tanto, quero salvar eles. Eu quero eles, e eles nem se importam. Só querem se preocupar com a sua própria vida. Não perguntam, não me buscam. Na hora do desespero, eles me clamam e eu ouço, porque eu os amo. Mas depois